Fala, fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Will Europa e hoje nós vamos responder uma pergunta muito importante, que é: Will, será que a manifestação de interesse vai voltar? Ou é uma parada que não volta mais? A gente vai responder essa pergunta aqui hoje. E se esse tema é importante para você, se tu acha que é relevante, independente de onde você esteja, compartilha esse conteúdo aí com todo mundo, curte aqui, pô, deixa um like, cara, comenta, faz o seu comentário aqui, isso ajuda a gente a entregar o vídeo para mais gente e continuar criando conteúdo aqui para vocês. Então, pô, dá essa moral aí, vamos pro vídeo, valeu! Pessoal, quando a gente fala de manifestação de interesse aqui em Portugal, a gente acaba afetando muita gente, né? De um lado, os imigrantes que querem vir para cá e do outro lado, muitas pessoas, nativos e não nativos também aqui, que querem um controle maior da imigração. E é por isso que tem tido tanta pressão no governo, nas autoridades portuguesas, para repensar a decisão que foi tomada há algum tempo, que foi acabar com a manifestação de interesse de forma bem abrupta, de forma bem imediata. Não teve nenhum tempo para que as pessoas se preparassem para essa mudança, né? Inclusive, as pessoas que já estavam vindo para Portugal com o pensamento de fazer manifestação de interesse e também as pessoas que já estavam aqui não conseguiram fazer a manifestação de interesse. O fim desse processo acabou afetando todos os lados quando se fala de mudança de país. E por que eu trouxe a discussão se a manifestação de interesse vai voltar ou não? Recentemente, muitas organizações e etc. têm pressionado o presidente Marcelo para que ele repense essa questão do fim da manifestação de interesse. E saiu uma notícia agora, em julho, né, dia 16 de julho, no DN Brasil, que é um jornal que fala muito sobre imigração e está aqui em Portugal, esse jornal, que diz o seguinte, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, frisou hoje que o fim da manifestação de interesse é temporária e que aprovou perante uma situação grave de estrangulamento de processos. No entanto, não disse qual período será necessário para um possível retorno do procedimento. O Marcelo está praticamente dando aquela resposta assim, né? Olha, eu não digo que não vai voltar, mas também não digo se vai voltar, né? Não diz nem que sim, nem que não. Ele meio que é aquele famoso no Brasil morde a sopra, sabe? É o tá em cima do muro. Ele não diz muito aqui, mas ele justifica porque os processos eram muito demorados. Sim, os processos eram muito demorados, mas nós sabemos que o motivo o fim da manifestação de interesse não foi por isso, tá? Foi por conta de um descontrole de entrada de pessoas em Portugal, e não porque os processos eram demorados. Os processos eram demorados sim, mas o fim da manifestação de interesse não aconteceu por isso. E aí, abre aspas aqui para o Marcelo. Eu tive ocasião de dizer na altura que a minha posição sobre a lei que promulgou era a posição de entender que havia uma situação grave de estrangulamento na regularização de imigrantes e por isso se justificava um regime temporário. Então ele reforça, diz que é um regime temporário e diz que foi por conta disso. E aí ele diz, depois de ter participado de um evento, o chefe de Estado foi interrogado sobre o encontro que teve domingo com a Associação de Imigrantes. Conforme divulgou, os representantes ouviram a solidariedade por parte do presidente. Abre aspas para o Marcelo. Em relação ao futuro imediato, é sensato não deixar que a bola de neve continue a crescer, senão estamos a correr atrás do prejuízo. Quer dizer, estamos a tentar regularizar centenas de milhares de pessoas e, ao mesmo tempo, a entrarem, ainda antes do resto do regime estar em vigor. Então, isso quer dizer o quê? Que ele quer, como eu disse, frear a entrada de pessoas e regularizar quem está aqui e depois repensar esse regime. Não quer dizer que esse regime vai voltar lá na frente. Se a pressão for muito grande, a tendência é que lá na frente esse regime volte. Por quê? Como eu já falei aqui algumas vezes, a manifestação de interesse também, o fim da manifestação de interesse também impacta o mercado de trabalho. Grande parte dessas pessoas que vinham para fazer a manifestação de interesse são pessoas que iam trabalhar no subemprego, iam trabalhar nos empregos mais básicos. E quando essas pessoas não vêm, a gente vai sim ter uma falta de mão de obra, que é
nas lavouras, quer nas indústrias, quer na restauração, quer em setores básicos da economia. Vai faltar gente no curto, médio prazo. É fato, tá? E aí, a minha opinião pessoal é que quando essa pressão aumentar, quando se refere a mercado de trabalho, provavelmente o governo vai abrir novamente para entrada com manifestação de interesse. E aí, a reportagem continua, né? Para Marcelo Rebelo de Souza, era uma questão de bom senso. Naquele momento, procurar que não se pressionasse em termos de mais número de pessoas na máquina, é preciso rapidamente regularizar e etc, 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 etc. E aí continua a matéria dizendo que no início de junho o presidente da República promulgou o decreto-lei tal, que alterou o regime de entrada com permanência de estrangeiros no território nacional. Respondendo a pergunta, a manifestação de interesse vai voltar? A resposta é não. Não vai voltar. Não no curto prazo, tá? Nos próximos meses. A situação vai ter que ser normalizada, regularizada, as pessoas que estão aqui vão ter que ser regularizadas, todas terem os seus documentos em mãos, para depois o governo começar a pensar nisso no futuro. A minha opinião pessoal é que se você quer vir para Portugal, peça um visto, tá? Isso vai te dar muito mais tranquilidade, muito mais segurança e isso vai fazer com que você esteja legal em Portugal. Entrar legal aqui é muito importante, porque isso vai te permitir até conquistar outras questões. Tempo dentro do país para você estando legal, se você vier legal, você vai demorar muito para ser regularizado. Você estando aqui de forma legal, você efetivamente já pode ter todos os seus documentos, você já pode usufruir, por exemplo, de ter um trabalho melhor e assim por diante, né? Então, se você tem a opção de vir legal, venha legal. Se você ia vir para fazer a manifestação de interesse, pensa bem, junta um dinheiro para você, por exemplo, fazer o visto de procura de trabalho. Eu posso até depois falar sobre os requisitos desse visto, mas você não precisa de muita grana, tá? Você tem que ter o equivalente a 3 ordenados mínimos portugueses. Se você não tem pelo menos 3 ordenados mínimos portugueses para fazer um processo de mudança de país, fica complicado. A gente está falando de 800 e poucos euros, sei lá, 2.400, 2.500 euros, sei lá, 15 mil reais. Se você não tem isso, como é que você vai mudar de país? Para mudar de país com 1.000, 2.000 euros, cara, não faz nem sentido. Você efetivamente vai vir para cá para sofrer, para passar dificuldade e acabar caindo nas situações que eu tenho falado recentemente aqui quando se fala de imigração. Repito, tá? Portugal é um país interessante, é um país incrível para se viver, é um país que tem uma série de benefícios para quem quer viver aqui de forma tranquila, mas é um país também que a imigração é algo um pouco complicado. Não é só querer vir para cá e vir. É preciso ter um plano muito bem feito, tá? Porque Portugal tem aspectos bem minuciosos quando se fala de imigração. E eu tô falando isso para quem efetivamente vem trabalhar, claro, né? Ah, eu tenho muito dinheiro, sou rico, eu sou nômade digital, trabalho na internet. Aí é outra coisa, você mora onde você quiser, tá? Mas a gente sabe que a gente está falando de parte bem pequena da população que é assim, né? Que tem muito dinheiro, que é aposentado ou que é nômade digital e vive por aí viajando. Não é uma crítica, tá? Mas isso é uma parte pequena da população. A grande parte da população trabalha no seu dia a dia em empresas e recebe ordenados por isso naquele local onde trabalha, né? E se você faz parte dessa população e você quer vir morar aqui em Portugal, você tem que ter muita atenção no que diz respeito a essa mudança, principalmente a legalização, que é o que eu estou falando aqui hoje. Então, como eu disse, reforçando, venha com visto, venha de forma legal, porque você vai ter uma série de benefícios com isso e vai estar tranquilo no país, tá? Você não precisa esperar uma lei qualquer do presidente ou de quem quer que seja para que você esteja legalizado no país. Não, você já está legal, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado desse modelo de vídeo aqui, trazendo uma notícia relevante para você sobre Portugal. Coloca a tua opinião aqui, por favor, sobre o que você acha sobre o fim da manifestação de interesse, sobre o retorno da manifestação de interesse. Desde que você tenha respeito, deixa as tuas opiniões aí, que eu tô aqui para interagir contigo e para conversar. Tamo junto, é só o começo, te vejo no próximo vídeo. Valeu!